A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar algo da parte de Deus, algo para edificar as nossas vidas. E eu tenho uma mensagem que está em Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Mateus capítulo 17, do versículo 24 ao 27, onde fala ali sobre o imposto do templo. E está escrito assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? E Pedro respondeu: Sim, paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Vamos parar por aqui. O título desta mensagem que eu quero compartilhar com vocês é: Não deixe sua mente carnal ditar o que é possível e o que é impossível. Esse texto mostra que os coletores de imposto da taxa anual do templo foram cobrar de Pedro e do Senhor Jesus o valor correspondente, que era preciso ser pago. E Pedro, depois de ouvir a cobrança dos coletores, ele entrou na casa e dentro de casa estava Jesus. E antes de ele abrir a boca para falar, Jesus já mostrou para ele que ele sabia o que tinha acontecido na rua com Pedro. Que ele sabia que os coletores de impostos tinham cobrado de Pedro e de Jesus os valores correspondentes. Glória a Deus a isso. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Pelo que é certo, os judeus não deveriam estar pagando os impostos para os romanos. Deveriam ser os romanos que deveriam estar pagando impostos para os judeus, porque os judeus eram da terra, nativos. Então, pela razão, eles não deveriam estar pagando impostos. Mas, pelo princípio da cruz, o Senhor Jesus abre mão da razão, abre mão do seu direito, e ali ele está utilizando esta situação para trazer um ensinamento a Pedro e a todos nós. Jesus abre mão da sua razão, abre mão do seu direito, e pelo princípio da cruz, pelo princípio de negar a si mesmo, pelo princípio de obedecer às autoridades, ele resolve pagar um imposto. E seguindo a Escritura, depois que ele disse, então os filhos estão isentos, mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Aleluia. Querido, todas as atitudes de Jesus tinham e têm o objetivo de edificação dos discípulos, de nós que somos discípulos de Jesus. As atitudes de Jesus
elas estão dentro do objetivo do nosso crescimento, da nossa edificação. O Senhor Jesus quer o nosso crescimento pessoal, que nós tenhamos maturidade e sejamos empreendedores no reino, na vida espiritual e na vida natural, na profissional, na familiar. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos um crescimento ministerial, o que significa ser comprometido, aliás, um crescimento espiritual, que é nós sermos comprometidos com a obra, com as coisas do reino. E o Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos um crescimento ministerial, que nós tenhamos responsabilidades como discípulos e depois de discípulos como discipuladores. Então, todas as atitudes de Jesus tinham e têm um objetivo da nossa edificação como discípulos. Maturidade, empreendedorismo, comprometimento e responsabilidade. Crescimento pessoal, crescimento espiritual e crescimento ministerial. Ele quer que nós cresçamos. Ele quer que nós sejamos discípulos ativos e frutíferos. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é fazer discípulos. Através desse propósito, fazer discípulos, a salvação de Deus é levada a toda a humanidade. E cada um, ao receber o evangelho da salvação, vai tomar a sua decisão. Se quer ser salvo ou se não. Se vai acreditar ou não. Dentro desse propósito de fazer discípulos, há um ciclo. E um ciclo é um período de tempo com início, meio e fim. Dentro desse ciclo, tem algumas fases. E nós pegando Mateus 28, do 18 ao 20, nós temos 4 fases. A fase 1 é ir e ganhar almas. A fase 2 é ensinar essas almas que foram ganhas. A fase 3 é batizá-las. E a fase 4 é enviá-las para que elas deem início a um novo ciclo com as 4 fases. Até que os discípulos se tornem apóstolos, se tornem pastores, enfim, se tornem missionários, se tornem divulgadores do reino de Deus. Se tornem pessoas que vão e façam discípulos. No discipulado de Jesus, tem aulas teóricas e tem aulas práticas. Jesus ensinava, Jesus fazia, e depois Jesus fazia com que os seus discípulos fizessem aquilo que eles tinham aprendido. Até que eles estivessem prontos, e aí Jesus dava autonomia para eles ir e fazer as mesmas coisas. Fazer acontecer o ciclo com as 4 fases, para que outros também fossem e fizessem discípulos. No discipulado de Jesus tem aulas teóricas e práticas. E aqui, nesta mensagem, nesse contexto, nós vemos mais uma experiência prática de Pedro. Pedro é aquele que na tempestade, quando Jesus aparece como fantasma, Pedro é aquele que diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Pedro é aquele que estava dentro do barco quando Jesus estava ensinando, e que Jesus diz depois para Pedro afastar o barco para águas mais profundas, e diz para os pescadores jogarem as suas redes. Pedro disse: olha, Senhor, nós passamos a noite toda tentando pescar alguns peixes, não conseguimos. Mas, como é tu que está falando, nós vamos te obedecer. E a Bíblia diz que eles foram
para águas profundas, jogaram as redes e tiveram uma pesca milagrosa. Então Pedro estava tendo mais uma experiência, mais um ensino prático do Senhor Jesus. Disse-lhes Jesus: então os filhos estão isentos, mas para que não escandalizamos, vamos ao mar, vá ao mar e jogue o anzol. O Senhor Jesus estava mandando Pedro ter mais uma experiência sobrenatural, mais uma experiência de dependência em Deus, porque Jesus, daqui a pouco, seria crucificado, ressuscitaria e ascenderia aos céus. E desceria o Espírito Santo, não de uma forma física, mas espiritual. Então, de forma física, logo a algum tempo, Jesus não estaria mais com Pedro. E Pedro teria que aprender a viver sob a direção do Espírito Santo. Na direção de alguém que ele não teria mais de uma forma presente e física ali. Mas o Senhor estaria com ele na pessoa do Espírito Santo. Pedro agiu de acordo com o conhecimento que ele tinha de Jesus. Ele já convivia com Jesus. Ele já andava com Jesus. Ele tinha sido ensinado por Jesus. Ele já tinha tido algumas práticas, algumas experiências com Jesus. E mais uma vez, Pedro estava tendo mais uma experiência. O Senhor Jesus mandou ele ir para o mar, jogar o anzol, tirar o primeiro peixe que ele pegasse, abrir a boca do peixe e retirar a moeda da boca do peixe. Deus sabia de tudo isso. Tanto é que quando Pedro entra dentro da casa e vai falar para Jesus, Jesus se adianta, mostrando para ele que ele já sabia sobre a cobrança dos impostos, mas também Jesus já sabia que Deus tinha uma aula para Pedro naquela situação. E Jesus, crendo que era Deus que estava falando com ele, confiou no que Deus, que o Pai estava falando com ele, e fez o que o Pai mandou. Ele mandou Pedro ir para o mar e pescaram peixe. Jogaram anzol, pescaram peixe, porque Deus já tinha um peixe preparado com a quantia exata necessária para pagar o imposto do templo de Pedro e de Jesus. Pedro agiu de acordo com o conhecimento que ele tinha de Jesus. Pedro agiu de acordo com as experiências que ele tinha com Jesus. E é isso que o Senhor quer também ter conosco. Não só ensino teórico, não só nós lermos as coisas que aconteceram com Pedro, com João, com Elias, com Eliseu, com Gideão, com tantos outros personagens bíblicos, mas Deus também quer ter essas experiências com nós e através de nós. Esse é o nosso tempo. Esta é a nossa geração. Nós não podemos interpretar a revelação divina com uma mente carnal, porque para a mente carnal, as coisas que Jesus manda, que o Espírito Santo manda, vai parecer loucura para nós. Não é uma loucura ir pescar um peixe com a certeza de que vai ter uma moeda que vai pagar as contas. Isso não é loucura. Não é loucura andar sobre o mar. Não é loucura afastar o barco para um lugar mais profundo e para um lugar que talvez eles já passaram a noite toda tentando pescar e não conseguiram nada. Não é uma loucura voltar de novo para o mesmo lugar e talvez não consiga nada.
Uma mente carnal, ela não... Para ela, as coisas de Deus são loucuras. 1 Coríntios 2,14 fala... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz... Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14... Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. A mente carnal, a mente que pensa dentro da razão, tudo que o Espírito Santo lhe falar, por mais simples que seja a ordem, por mais simples que seja a orientação, tudo que o Espírito Santo falar vai ser loucura, porque a razão não vai aceitar, a razão não vai concordar. E nós vamos deixar de desfrutar do extraordinário, do sobrenatural de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 26, diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 26. Deixa eu encontrar aqui. 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Existem coisas que para nossa mente carnal são impossíveis. Existem coisas que o Espírito Santo vai mandar nós fazermos e a nossa razão, a nossa carnalidade, a nossa mente limitada, ela vai ditar que é impossível. Mas se nós estamos com Deus, se o Deus Emanuel está conosco, se nós temos um ouvido que ouve a voz do Espírito, e cremos que é Deus que está falando, então nós temos que fazer o que Ele está mandando. Para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós e para outras pessoas através de nossas vidas. Amém? Para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus é possível você ir lá no mar, orientado pelo Espírito Santo, pescar um peixe e retirar de lá o valor necessário para você pagar as suas dívidas, pagar as suas contas, resolver os seus problemas. Para Deus é possível você voltar para o mesmo lugar onde não deu certo a primeira vez e lá aconteceu uma pesca milagrosa. Para Deus é possível que poucos pães e poucos peixes alimente multidões e ainda sobre. Para Deus é possível que um homem medroso consiga com 300 homens vencer uma batalha impossível. Para Deus é impossível que um pouquinho de farinha ou um pouquinho de azeite alimente uma família por muitos e muito tempo. Não deixe que sua mente carnal dite o que é possível e o que é impossível. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. Aprenda a discernir a voz do Espírito. A acreditar no que o Espírito está falando e fazer o que o Espírito está mandando. Naamã quase perdeu a bênção. Porque a ordem era simples, era mergulhar 7 vezes naquele rio. Algo simples. O Espírito Santo sempre vai dar uma orientação simples para nós fazermos. Amados, peça agora mesmo para que o Espírito Santo te transporte para além do limite da razão, para além da mente carnal, para que você possa vivenciar o sobrenatural de Deus. Eu tenho vivido isso na minha vida.
E eu estou começando a recém. Eu estou tendo experiências como Pedro está tendo. Eu creio que Deus está me levando para um novo ciclo, para um novo patamar de maturidade espiritual, ministerial, pessoal. Receba esta palavra. Exercite a tua fé, mas acima de tudo, deixe o teu ouvido afinado para ouvir e reconhecer a voz do Espírito, para acreditar naquilo que ele está falando e para fazer aquilo que ele está mandando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para águas mais profundas? Um forte abraço, Deus te abençoe.